Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Física. E hoje é dia de colocar a teoria em prática aqui sobre as aulas de trabalho mecânico de uma força, tá bom? Então bora para a lousa para a gente resolver duas questõezinhas hoje juntos. Bom pessoal, a primeira questão é o seguinte. Um bloco parte do repouso do ponto A e atinge o ponto B sobre a ação de um sistema de forças, ou seja, temos várias forças atuando aqui em um único bloquinho, conforme mostra a figura abaixo. Sendo a força F igual a 50 newtons, isso daqui é 50 newtons, tá? Θ igual, cosseno de θ igual a 0,8 cadê? Peso igual a 70, então isso daqui é 70 newtons. Fn igual a 40 newtons. E a força de atrito tem módulo igual a 10 newtons, tá? Então, como eu vou considerar para a direita positivo, a força de atrito já vem com sinal negativo aqui, tá? E aí a distância que eles vão andar de 50, ou melhor, 5 metros, tá? Então, temos aqui todos os dados que a gente precisa para resolver o nosso problema. Determine, letra A, o trabalho de cada força que cada força realiza no deslocamento de A até B. Como assim, professor? É o seguinte, vamos pegar força por força e analisar. Mas lembrar o seguinte, essa força inclinada, a parte vertical dela não nos interessa. O que vai nos interessar é a componente que é paralela ao movimento. Como o movimento é para a direita, a gente vai decompor ela nessa força. E a gente viu que para calcular essa força, é eu pegar o módulo de F e multiplicar pelo cosseno do ângulo θ. Aqui. Ok? Já vamos utilizar. Eu quero começar primeiro pela força normal e a peso. Porque é o seguinte, para a força normal, para N e para P, o trabalho da força normal é igual ao trabalho da força peso. E eles são nulos. Por quê? Qual é o ângulo entre a força normal e o deslocamento? 90. Qual é o ângulo entre o peso e o deslocamento? 90. E a gente lembra que a equação do trabalho envolve um cosseno, não é isso? Deixa eu colocar ela aqui no canto. Ó. Trabalho é igual, para mover um objeto entre dois pontos, força resultante vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Quando esse ângulo é 90, a gente tem ali um trabalho nulo. Tá? Então, por isso que a força normal e a peso não influencia aqui nesse deslocamento. Para a força F, tá? Aqui vai interessar para a gente é a componente no eixo horizontal, tá? Na perpendicular, paralelo ao deslocamento. Então, para F, a gente vai ter o seguinte, o trabalho de F vai ser módulo de F, 50, vezes o módulo do deslocamento, 5, e ele pede para a gente usar o cosseno de θ igual a 0,8. Ou seja, isso daqui vai dar 200 joules de energia. Então, a força F está fornecendo 200 joules de energia. Por quê, professor? Porque o trabalho deu positivo. Isso daqui é um trabalho motor, como a gente viu na aula teórica. Já para a força, deixa eu destacar aqui, para F, para NP, já para a força de atrito, ou seja, para a FAT, o que é que a gente vai ter? A continha é praticamente a mesma. A força de atrito já está na horizontal, então é só pegar ela. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual ao seguinte, menos porque ela está contrária, e o módulo dela é 10, então ela está atrapalhando o movimento, ela está tirando energia, vezes o deslocamento, que é 5. Então, isso daqui vai dar menos 50 joules. Ou seja, a força de atrito nesse movimento está roubando 50 joules de energia do movimento. Isso daqui é um trabalho resistente, que a gente chama, não é isso? Então, temos aqui o trabalho da peso, da normal, da F e da força de atrito. São as 4 forças atuantes nesse sistema de forças aqui para esse bloquinho. A letra B, ele quer o seguinte, o trabalho da força resultante no deslocamento. Ora, como ele quer o trabalho resultante,
Como eu já calculei o trabalho separado da força N, é só ir somando o da força P, o da força F e o da força de atrito, da FAT. O trabalho resultante é a soma dos trabalhos. Então, trabalho resultante, força normal e peso deu 0, força de F deu 200 joules e a força de atrito menos 50. Então, no total, esse carinha ganhou 150 joules de energia para se mover entre os pontos A e B. Tá? Bem tranquila a questão, bem de boas, só para a gente começar a aquecer aí e entender como é que a gente vai calcular o trabalho, a energia que um corpo ganha ou perde. Tá bom? Próxima questão é o seguinte. Vamos lá. Um carro de massa de 1000 kg move-se sem resistência dissipadoras em trajetórias retilíneas a partir do repouso, ou seja, não tem forças roubando a energia desse sistema. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representada na figura ao lado. Determine. Então, temos uma força puxando o carro que é paralela ao movimento, tá? E ela já é uma força resultante. Só que ela não é uma força constante. Perceba que, à medida que ele se desloca, a força aumenta, fica constante, depois diminui. E aí eu não posso usar a equação que a gente sabe para calcular o trabalho. O trabalho para mover um objeto é a força resultante, deslocamento, cosseno de θ. Isso só é válido se F aqui não variar. Nesse caso, ele muda. E aí a gente tem que olhar para outra grandeza aqui, que é a área, tá? A gente tem que usar a ideia do cálculo da área dessa figura aqui, ó. Por quê, professor? Porque eu sei que se eu calcular a área abaixo dessa curva, na verdade, eu estou numericamente calculando o trabalho para mover o objeto entre esses dois pontos. Tá? Tranquilo? E aí, vamos calcular a área dessa figura. Ora, o trabalho para mover esse objeto é a mesma coisa que essa área. Isso é um trapézio. Tá? Então, base maior, aqui embaixo, ó, base maior vale 1000, mais base menor está aqui em cima. Ó. É só eu fazer 600 menos 200, dá 400, vezes a altura, que é 1000, está aqui, ó, aqui para cá. Então, vezes 1000, tudo isso dividido por 2. Tá? Isso daqui é a nossa equação para calcular a área de um trapézio. E como a gente está falando de trabalho, força vezes deslocamento, estamos calculando o trabalho através dessa área. Então, bora lá. O trabalho para mover um objeto entre os pontos A e B vai ser o seguinte. 1000 mais 400, 1400, dividido por 2, vezes 1000. Tá? Isso daqui vai ficar como? 1400 dividido por 2, pessoal, vai ser o seguinte. 1400 dividido por 2 dá 700 vezes 1000. Tá? Então, isso daqui é 700 vezes 10 elevado a 3 joules. Tá? Ou seja, o trabalho para mover o objeto entre esses dois pontos foi de 700 quilojoules de energia. Tá? Então, vou colocar aqui. Ok? Tranquilo? Então, percebam, duas questõezinhas simples, só para a gente colocar em ideia e colocar ali em prática o que a gente já sabia, tá? Então, vamos relembrar aqui. Essa questão a gente usou a área, porque a gente não poderia usar essa equação, porque a força era variável ao longo do caminho. E a outra equação, como eu tinha um sistema de forças aqui, eu tive que desmembrar e calcular o trabalho separado de cada uma. Normal e peso faziam um ângulo de 90 graus, então não influenciava e nem atrapalhava, nem ajudava nem atrapalhava o movimento. Força F estava dando energia, 200 joules, força de atrito estava roubando energia, menos 50 joules. E aí o trabalho total, na soma total, ele ganhou 150 joules de energia, que foi a soma de todos os trabalhos aqui individuais de cada força. Tá? Show de bola! Então por hoje é isso. Tá?
Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar como o Enem cobra essa questão. Professor, eu não sei aqui a teoria, fiquei meio perdido, então vou deixar esse vídeo aqui, que é a parte teórica para você assistir, tá certo? E se você quer entender mais a fundo ainda, eu quero saber de onde vem a equação do trabalho, vou deixar esse outro vídeo aqui para você ir lá entender como é que a gente chega na equação do trabalho, tá bom? Forte abraço, nos vemos na nossa próxima aula.